Amém. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar, irmão, e depois a gente dá prosseguimento à palavra. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos porque de fato tu és maravilhoso. Tu és um Deus bondoso que tem cuidado de nós. Estávamos perdidos e o Senhor nos achou. O Senhor estendeu sua mão de misericórdia, Senhor, e nos tirou de um lamaçal de pecado. E hoje somos santos, não por obras, mas unicamente pela fé no Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa ser conosco, com eu que estou falando, com os irmãos que estão ouvindo. Que tudo seja para a sua glória, para a tua honra e o teu louvor, Senhor. Nos educa nessa manhã para a glória do seu nome. Aleluia. Amém, irmão. O Senhor seja louvado. A gente vai continuar a falar sobre Jonas, que eu comecei a semana passada. Antes eu queria falar que a gente cantou esse hino aqui. Mesmo que as águas se perturbem e os mais altos montes estremeçam, nada tememos com Jesus. Essas coisas assim cantadas é muito bom. Mas de vez em quando Deus permite que as águas se perturbem na nossa vida, e aí a gente é testado. Eu confesso que ontem Deus fez que as águas se perturbaram para mim em alguma situação, que eu confesso que até agora eu não estou totalmente recuperado, mas graças a Deus que a fé, no Senhor é maravilhosa. Ontem eu fiquei tão abalado que eu fiquei pensando assim, se eu continuar assim, amanhã eu vou falar com os irmãos que eu não vou compartilhar, porque eu gosto de compartilhar com alegria, eu gosto de estar aqui com alegria. Mas graças a Deus que o próprio hino fala que Deus nos ajudará no amanhecer. E ontem mesmo ele já me deu alívio. Mas diz que quem toma porrada que sente, né? Mas em nome de Jesus eu vou me recuperar, e se não me recuperar, foi algo que Deus mostrou, viu você? E até eu ensino, irmão, o Espírito Santo, ele quer nos guiar a todas as coisas. O Espírito Santo não quer nos mover assim, só aqui na reunião para estar louvando, não. O Espírito Santo nos ensina também a você pegar um prego e bater certinho, porque senão você vai errar o seu dedo, vai acertar o seu dedo. O Espírito Santo, ele nos ensina a todas as coisas. É isso que a gente tem que prestar atenção. A gente às vezes faz uma coisa assim, sem prestar atenção, e Deus vai te assustar para você tomar noção daquilo que você está fazendo. Então é isso. Mesmo que as águas nos perturbem, irmão, graças a Deus o Senhor é aquele que vai nos dar refrigério no amanhecer. Queria ler novamente Mateus 12, 38. Irmãos, acharam? Eu vou aguardar um pouquinho, porque a semana passada uma irmã me puxou minha orelha e disse que eu estava indo muito rápido para achar o versículo. Mas não é porque eu sou rápido de encontrar, não é porque eu marco assim, O Espírito Santo me dá essa sabedoria de botar uns scripts assim, aí eu vou e acho logo, não é porque eu sou rápido, não. Mateus 12, 38. Amém? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Eu estava lendo em um comentário que algumas pessoas, alguns teólogos, eles acham que o livro de Jonas, os acontecimentos ali de fato não aconteceu, que aquilo ali é uma alegoria, uma metáfora, para a vida cristã, mas que de fato aquilo não aconteceu. Só que eu creio que eles estão bastante enganados, porque quem está dizendo aqui que aconteceu foi Jesus.
Jesus não vai se enganar e nem vai mentir. Jesus está falando assim que o fato aconteceu. E mais ainda, ele compara o acontecimento lá de Jonas com o acontecimento da morte, da sua morte e da sua ressurreição. Se nós pensarmos que o acontecimento de Jonas não houve de fato, vamos também duvidar que Jesus morreu e ressuscitou, se a gente for na mesma pegada que alguns teólogos pensam. E se a gente não crer nisso, seria vã a nossa fé, seria vã nós estarmos aqui todo domingo para lembrar da morte e da ressurreição do Senhor. E aqui mesmo, no versículo 41, ele fala, né? Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Se isso não aconteceu, então quem pregou para esses ninivitas que vamos encontrar lá na glória? Se a gente não crê que Jonas existiu, então como explicar esses ninivitas lá no céu? Irmãos, os homens são o seguinte, o ser humano ele é complicado, ele crê no natural, o que é espiritual, o que é sobrenatural, eles duvidam principalmente se vier daqui, da palavra de Deus. Quando se fala de um Jesus histórico, as pessoas vão até acreditar, de fato existiu Jesus, foi um homem bom, foi um filósofo. Há várias coisas que as pessoas falam de Jesus. Mas quando nós cremos, falamos de Jesus como Jesus da Bíblia, esse Jesus que fez milagres, que fez coisas espetaculares, que criou o céu e a terra, as pessoas começam a duvidar. A Bíblia ela é toda assim, feita de coisas espetaculares. Deus fez coisas tremendas que você, naturalmente falando, nós não creríamos, né? Lá com Eliseu fez um machado flutuar. Jogue um machado aí na... Tem algum irmão que consegue fazer isso? Joga um machado em um balde e tente fazer ele flutuar. O poder de Deus fez que aquele machado flutuasse. Está lá o burro, né? Deus fez que aquele burro falasse. Deus fez tantas outras coisas na Bíblia. E essas coisas chocam aquelas pessoas que não são cristãos. A gente fala de Jesus, as pessoas, de fato, compara Jesus a outros personagens da história que foram sábios. Mas quando você fala da ressurreição do Senhor, quando você fala da ascensão do Senhor, quando você fala que esse Jesus vai voltar, as pessoas já começam a duvidar. E é a mesma coisa no caso de Jonas. Foi algo tão espetacular assim, um grande peixe engolir um homem, e esse homem ficar lá 3 dias e 3 noites e sair de lá vivo, que não é qualquer pessoa que vai acreditar, né? Mas graças a Deus nós somos crentes. Nós somos crentes, a gente crê. Como o Carlos uma vez falou, se fosse ao contrário, se fosse Jonas que engolisse o peixe, nós também acreditávamos, irmão. Porque está na palavra, ó. É a palavra de Deus, não há dúvida. Se somos crentes aqui é porque cremos nessa palavra. Não foi uma história de homem, não é uma história da vovó, mas é a verdade divina. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele permitiu, né, que homens inspirados escrevessem essa palavra. Por que ela é tão combatida até hoje? Por que ela é tão combatida? Eu que chegue lá na China e abra numa praça aqui para ver o que vai acontecer comigo, ou em alguns países. A Coreia do Norte, ou vou dizer mais, até alguns lugares, até por aqui mesmo, tem pessoas que... nas escolas, hoje em dia, você não pode nem estar em paz lendo sua Bíblia na escola. Por que ela é tão combatida, irmão? Porque é de Deus, a palavra de Deus. Então, devemos crer nessa palavra e se apegar nessa palavra, sim. E a história relacionada a Jonas existe sim, porque aquela história aponta para o fato mais importante da humanidade, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, só fazendo um pouco
de um resumo do que eu falei a semana passada. Eu falei do motivo da fuga de Jonas, que Jonas fugiu da presença do Senhor, não por ter medo de Ninivita, mas fugiu porque ele não concordar com o Senhor, não concordar com aquela atitude misericordiosa do Senhor para com o povo de Nínive. E comparei que muitas vezes nós também fugimos, né, dos irmãos, das pessoas por isso, por não concordar. Qualquer motivo de discórdia, motivo de a gente virar as costas e fazer outro partido ou ir para longe. Eu falei também da impossibilidade, que Jonas não percebeu que era impossível fugir da presença do Senhor. A Bíblia fala que nele nos movemos e existimos. Como é que a gente vai fugir do Senhor? Não tem para onde correr. E Jonas, sendo profeta, ele tentou fazer isso. Falei, e comparei também, né, a fé de Abraão com a fé de Jonas. E vimos como Abraão usou de fato a fé e como Jonas tentou ficar na razão. Foram essas coisas que eu falei. E também eu cantei, mas só que eu não vou fazer isso de novo, eu não vou sacrificar os irmãos de novo a essa situação. E por fim, eu falei sobre Jonas ter tirado do seu próprio bolso, né? Ele investiu para fugir da presença do Senhor. E aí eu explanei de uma forma maior, né, que muitas vezes nós fazemos isso, nós investimos em algo errado, e são coisas que muitas vezes nos afastam do Senhor. A gente investe no emprego, investe em um relacionamento, em uma amizade, e às vezes até financeiramente também, em coisas que, em vez de nos aproximar, nos afastam do Senhor. Foi isso que Jonas fez. Ele comprou uma passagem, e em vez de ir para Nínive, ele foi lá para Tarsis. Ele fez ao contrário do Senhor. Muitas vezes nossos investimentos estão fazendo isso, estão nos levando ao contrário do Senhor. A gente está crente que está abafando, mas não está abafando nada. Você está se afastando, você está se esfriando. Então, que possamos estar lento, ou mais atentos a essa questão. Lá em Lucas 16, 16:9, fala assim: das riquezas de origem iníquas, fazer amigos, para que quando essas riquezas nos faltarem, esses amigos nos recebam onde? Nos tabernáculos eternos. Tudo que a gente ganha, irmãos, a gente tem que pensar nisso e reverter também para a obra de Deus, para o Senhor. A gente deve fazer amigos, para que quando esses amigos nos faltarem, eles vão nos receber, essa riqueza nos faltar, esses amigos nos recebam lá nos tabernáculos eternos. E quando é que essas riquezas vão acabar? Quando a gente partir dessa para melhor, né? Porque o crente, esse ditado combina bem com o crente, né? Partir dessa para melhor, né? Então nesse dia nossas riquezas vão faltar. E riqueza, está falando em relação à questão financeira, não é riqueza para a gente não pensar, então não está falando comigo. Riqueza está falando em relação a dinheiro, né? Um dia que esse dinheiro nos faltar, esses amigos vão te abraçar lá no tabernáculos eternos. E a pessoa, o Carlos falava sempre isso, né? A gente oferta para as missões, Pion até falou sobre isso na reunião. Algo sobre isso. A gente oferta para missões, e está lá, aquele missionário recebe aquela oferta, e ele vai e prega nos países lá difíceis. Aí um dia na glória, aquele irmão, não sei como, a gente vai saber, e aquele irmão vai saber, vai olhar para você agradecido por aquilo. Foi isso que faltou a Jonas perceber isso. Ele devia, em vez de ir para fugir, ele devia ir lá para Nínive. Até porque ele previa, né, que aqueles ninivitas iam se converter. Então ele devia assim: não, eu vou investir, poxa, já que eu estou sabendo, eu vou lá para Nínive. E aí, quando chegasse lá, no versículo lá 41 de Mateus 12, né, ninivitas se levantarão no juízo com a pregação de Jonas. Imagine aquela galera aí abraçando Jonas assim, né? Obrigado, Jonas. Obrigado, né? Eu estou falando isso assim, a gente fica loucubrando, mas não sei se vai ser isso. Mas imagine a alegria dos ninivitas saber, né? Eles não conheciam o Senhor. Aí vai Jonas lá, prega para eles pegam, se convertem. Imagina a alegria daquelas pessoas nos tabernáculos eternos. E eu digo mais, não só nos tabernáculos eternos, até em terra mesmo. Acho que os ninivitas devem ter ficado muito agradecidos por Jonas. Aquela geração ali se converteu. A casa daqueles ninivitas ficou aberta ao Jonas. Um dia que você quiser passar o final de semana aqui, é só dar uma ligada que vem para cá. Ligada não, né, irmão? Que naquela época não tinha
celular, o sinal não... Mas manda uma carta. As casas, não é isso? Mensageiro, como diz Ed aqui. Não é isso? A gratidão é algo maravilhoso, irmão. Gratidão. Quando você é grato por uma coisa, aquela coisa te domina. Não é à toa que nós todos os domingos estamos aqui porque somos gratos pelo Senhor. Então imagina aquele povo ali que era idólatra, impiedosos mesmo, se converte ao Senhor. Aí ele, imagine como a gratidão dele a Jonas. Imagine que Jonas, em vez de ficar naquela teimosia, o conforto que ele ia ter de olhar aquelas pessoas assim daquele monte e dizer, poxa, pai, que Deus me usou para salvar essas pessoas que não sabia discernir a mão direita nem da mão esquerda. Por isso, irmão, é como diz, da riqueza de origem iníqua, devemos fazer amigo. Entendeu? Da riqueza de iníqua desse mundo, tudo que a gente ganha desse mundo é de origem iníqua. Esse dinheiro que chega, a gente não recebe o salário que merecia, porque muitos recebem mais do que deviam merecer e muitos não recebem aquilo que deveriam merecer. Então a origem é iníqua. A própria cédula que a gente pega, se faz um exame de bactérias, sei lá, você vai ver que vai ter resíduos de tudo nessa cédula, irmão. Uma simples cédula aqui, ó, de R$2. Você vai ver a sujeira só na cédula. Mas por trás, na questão também espiritual, da riqueza também é de origem iníqua. Então ninguém aqui, nós que somos cristãos, devemos tesourar o quê? Tesouro lá no céu. Porque aqui não tem jeito. A ferrugem vai destruir, as traças também vão destruir, e os ladrões também vão roubar. Então, vamos colocar nossos tesouros lá no céu. Jonas, acho que Jonas não pensou nisso, ele só pensou nele, só pensou na razão. Ele só pensou que aquele povo... O erro de Jonas foi esse, fixar que aquele povo merecia ser destruído e não olhar para a misericórdia do Senhor que estava ali, não só sobre aquele povo, mas também sobre Jonas. Ele não percebeu em nenhum momento que Deus queria trabalhar naquele coração duro, naquele coração teimoso, naquele coração desobediente. É o que devemos também ficar atento a nós mesmos. A gente quer que os ímpios se convertam, a gente fala mal da política, fala mal não sei o que lá, mas não percebe que Deus também quer trabalhar em nós mesmos. Acima de tudo, Deus se preocupa com todos, mas Ele tem uma preocupação individual por você. Isso não é interessante? Deus se preocupa com toda a humanidade, mas Ele olha para Edna com carinho. Ele olha para André com carinho, ele olha para Pim com carinho. Ele olha assim, Dani, eu estou preocupado com você. Interessante isso, né? Deus se preocupa com todos, mas também Ele é seu pai. Ele é seu pai, que você pode chegar no quarto, sentar, chamar de painho. Deus quer que você chame ele de painho, né? Abba pai, né? É papai, é carinhoso. Então esse é o nosso Deus. Vamos continuar. Jonas, versículo 4. E só uma curiosidade de Jonas que eu estava lendo. Apesar de Jonas ser uma pessoa teimosa, resmungão, tudo aquilo, o nome dele é interessante. O nome dele significa pombo, um ser perfeito, um presente de Deus. Jonas até no nome se contrastava com suas atitudes, né? Esse profeta tão querido nosso, que nos ajuda muito, não com seus acertos, mas com seus erros. Eu gosto de Jonas. Amém. Jonas, versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passa contigo, agarrado no sono? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim esse seu Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Jonas é assim, ele é todo diferente, ele é todo ao contrário.
O versículo 5 fala aqui, ó, que os marinheiros estavam cheios de medo. Engraçado, né? Porque os marinheiros que estavam acostumados com o mar estavam cheios de medo. E Jonas, que era um leigo, um passageiro, ele estava lá tranquilo. Ele inverteu, Jonas tinha esse poder assim de inverter as situações. E fala, né? E lançavam uma carga para aliviar, porém Jonas havia deitado o porão e dormia tranquilamente. Outra situação, os marinheiros idólatras estavam lá, cada um invocando o seu Deus. E o crente, em vez de estar orando, estava lá dormindo, irmão. Jonas, ele é assim, ele é todo investido. Eu estou falando de Jonas, mas cada um examina a si mesmo. A história de Jonas não é só de Jonas, não. Jonas tem muito mais a ver conosco, ele é nosso espelho. Então ele investia os fatores da situação. Eu queria ler Marcos. Vamos para Marcos 4:35. Irmãos, fica com o dedo em Jonas, porque a gente vai voltar para lá. Marcos 4:35, amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros o seguiam. Ora, levantou grande temporal, e o vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma. E o mar acalma e emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímido? Como é que tendes fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos repararam que esse texto aqui, ele é semelhante lá ao texto que a gente terminou de ler lá em Jonas. Aqui eles estavam em um barco, lá eles também estavam em um navio. Lá havia uma tempestade, aqui também havia um temporal. Lá Jonas estava dormindo lá no porão do navio, e aqui Jesus estava dormindo tranquilamente lá no travesseiro, na polpa. Lá os marinheiros vão e acordar Jonas, e aqui também os discípulos com medo vão acordar Jesus, né? Semelhança, situações assim interessantes, essa semelhança, mas a semelhança nesses acontecimentos, mas a diferença está no protagonista de cada acontecimento. Jesus aqui dormia, ele dormia tranquilamente na tempestade, como uma vez Ailton pregou aqui, né? Ailton está ali, profeta. Diz que Jesus aqui dormia tranquilamente na tempestade. Ele tinha poder sobre todas as coisas, irmãos, para dormir na tempestade. Na hora que ele quisesse, ele podia, ó, com a mão mesmo, né? Fazer que tudo aquilo sanasse. Ele é a paz que excede todo entendimento. Então ele dormia na tempestade. Como eu falei, ele podia até dormir no meio, né? Falar nada, para aí, né? Só que Jesus levantou e mandou repreender. Jesus levantou, só porque ele não é preguiçoso. Jesus, na hora, ele levanta para fazer as coisas. Nós somos assim, não é assim? Quando a gente está dormindo, alguém chega lá: fulano, cadê a chave? A gente nem quer falar, né? Está ali, né? Nem para levantar, não, está ali. Nós somos pessoas preguiçosas. Jesus não, levanta e faz aquele mar repreender. Entendeu? O Senhor dos Senhores. Eu estava lendo, aí é coisas que eu fiquei lendo, a gente fica assim pensando, né? Jesus estava ali deitado no travesseiro, ó. Interessante esse detalhe aqui que a Bíblia fala, né? Que estava no travesseiro. Quem está no travesseiro é porque está confortável, no meio da tempestade, né? Jesus está lá, o mar lá, e ele está lá ninando Jesus.
Aí eu estava meditando assim, irmão, que quem estava ali deitado foi o Senhor dos Senhores, o Senhor de todo o universo, aquele que fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor do universo estava ali dormindo. Aí eu fiquei pensando assim, imagine que cena maravilhosa. Para aqueles irmãos assim que são contemplatistas, que não lê a Bíblia com pressa, que para disfrutar dos versículos. Imagine desfrutar do Nosso Senhor, ele está ali, né? Vendo Jesus assim, ó, meu Deus, é o meu Senhor dormindo. Deve ter sido aqui algo maravilhoso, irmão, assim. Imagine assim, pare um pouco, imagine desses detalhes. A Bíblia também é para isso, para a gente desfrutar. A Bíblia não é para ter pressa. A gente às vezes lê com pressa, a gente ganha conhecimento, mas às vezes é bom essas coisas assim, de vida, essas coisas, esses detalhes que às vezes eu não percebo, mas outro irmão ali está ali, não percebe. Poxa, isso aqui, ó. Poxa, irmão, Jesus chorou, velho. Jesus chorou. Isso que é o menor versículo, né, do Novo Testamento, né? Aí você para e começa a pensar, o Senhor do Universo chorou porque Lázaro morreu, e às vezes a gente somos tão indiferentes a tantas tragédias que acontecem no mundo. Então esses detalhes assim são tremendos. Eu fiquei assim. A gente fala viajar, mas não é viajar não, irmão. A gente fica entrando mesmo no Espírito nessa hora, tem que dar lugar ao Espírito Santo. A gente às vezes dá lugar à nossa noção natural e acontecem tantas coisas ruins. Então, viajar, pensar em Jesus no travesseiro não é coisa de doido, não, é coisa de crente que está firme mesmo no Senhor. Aliás, que está firme não, que quer chegar, né, a algum lugar, né? Então é isso, Jesus dormia tranquilamente. A diferença de Jesus para Jonas, porque Jesus poderia dormir tranquilamente, como a gente falou, ele é o Senhor de todas as coisas. Jonas não. Jonas estava dormindo, irmão, mas não era para ele estar dormindo. Jonas era para estar ali acordado de joelho, orando, intercedendo pelaquela situação que estava ocorrendo, irmão. Era culpa dele, porque estava acontecendo aquilo tudo ali. Estavam colocando vidas em risco. A Bíblia fala daqueles marinheiros, eu não sei se tinha mais, como que chama, passageiros naquele navio, que poderia morrer. Mas Jonas não, estava dormindo lá tranquilamente, porque estava pensando só nele. Não concordo lá que você vai salvar os ninivitas. Eu vou preferir morrer, mas não vou obedecer o Senhor. Era para ele estar lá acordado. Quem podia dormir na meio da tempestade é Jesus. Quem pode dormir na tempestade é aqueles que estão em paz com Cristo. Jonas não estava em paz. Era para ele estar acordado. Peraí. Muitas vezes, às vezes também a gente é para estar acordado em muitas situações que nós estamos dormindo. Então Jonas era para estar acordado. E como eu falei, Jonas é uma pessoa tão ao contrário. Ele queria tanto morrer para não obedecer, que o melhor lugar que ele achou para dormir foi lá no porão do navio. Se o navio estiver afundando, irmão, qual é o primeiro lugar que vai encher de água? É o porão. Ele não estava nem aí, ele queria morrer, ele preferia morrer. Ele vai dizer isso várias vezes na Bíblia, ou no livro aqui, que ele vai preferir morrer. Então Jonas era para estar bem acordado, irmão, e não dormindo. Eu vou ler aqui uma letra de uma música. A música é em inglês. Eu peguei a tradução. Eu não sei falar inglês não, mas a música, o título é Sleep in the Light. Adormecido na luz. E tem Jorginho aqui para me corrigir se eu estiver falando errado, né? É do cantor Kate Green. Ele era um irmão do passado, ele já faleceu, ele morreu num acidente de um avião. Mas ele deixou algumas letras interessantes. Aqui a letra não inteira não, eu só vou ler uma parte. Deus está chamando, você é o escolhido, mas como Jonas, você foge. Ele disse para falar, mas você está guardando para si. Você vê quão grande é este pecado? O mundo está dormindo nas trevas. A igreja não consegue lutar porque está dormindo na luz. Como você pode estar tão morto, sendo tão bem alimentado? Jesus se levantou de um túmulo e você nem consegue levantar da sua cama. Eu achei essa música
tremenda. Eu fico pesquisando música na internet, internacional, essas coisas todas. E das letras, graças a Deus, eu fico desfrutando com as letras. Essa letra é grande, mas esse trecho eu achei muito interessante. Principalmente quando fala assim, você não percebe quão grande é este pecado? O mundo está dormindo nas trevas. A igreja não consegue lutar porque está dormindo na luz. Como você pode estar tão morto, sendo tão bem alimentado? Jesus se levantou de um túmulo e você nem consegue se levantar da sua cama. Irmãos, muitas vezes nós crentes estamos dormindo na luz, irmão. Sabe por quê? Porque a gente aqui está louvando ao Senhor. É muito bom estar louvando, estar aqui com os irmãos, servindo. Mas às vezes a gente não se compadece das pessoas. O mundo está aí fora morrendo, dormindo nas trevas. E nós estamos aqui adormecidos na luz, porque está muito bom, é confortável estar com o Senhor, com os irmãos. Eu estou falando como fraco. É uma palavra que se toca em muitos irmãos, toca mais em mim. Às vezes a gente não se toca com as pessoas estão aí. Nossos colegas de trabalho, de escola, tudo. A gente está lá batendo papo, sorrindo, mas aquela pessoa está dormindo nas trevas. E nós conhecendo o Senhor, está dormindo na luz, porque a gente vai para casa confortável, hora, né? Então que isso possa tocar no nosso coração. Falo como fraco mesmo. Isso aqui é vergonhoso até eu estar lendo isso aqui. Então Jonas, irmão, ele estava ali, apesar de estar no porão, ele tinha a presença do Senhor, ele era um servo de Deus. Jonas estava dormindo na luz, sem se preocupar com os ninivitas que estavam dormindo nas trevas, sem se preocupar com aqueles marinheiros que estavam ali, intercedendo cada um de seu Deus, que estavam dormindo nas trevas. Que isso possa servir também de ensino para nós mesmos, que a gente possa acordar, né? A luz é para nos deixar acordados, não para a gente dormir, não para a gente cochilar. Amém? Vamos continuar, Jonas. Jonas, interessante que, apesar de tudo isso que aconteceu com Jonas, tudo isso que Jonas fez, Deus não desiste de Jonas. Deus, ele insiste em trabalhar na vida daquele servo. Ele não desiste de nós também. Jonas queria fugir do Senhor, mas o Senhor, de maneira alguma, fugiu de Jonas. Pelo contrário, ele foi lá ao encontro de Jonas. Vamos continuar a leitura. Vamos no versículo 10. 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugira da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso para eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram o mar, e cessou a fúria do mar. Irmão, eles não queriam jogar Jonas no mar de maneira alguma. Jonas confessou que era a culpa dele, por tudo que estava acontecendo, mas aqueles homens não queriam jogar Jonas no mar. Mas chegou ao ponto que não teve jeito, né? Ou eles jogariam Jonas no mar, ou também morreriam, juntamente com Jonas, porque Jonas não estava se importando em morrer. Ele preferia morrer, mas ele não ia se dobrar. Eu não vou para Nínive, eu prefiro morrer.
Então os homens jogam Jonas no mar. E aí a tempestade cessa. Mas reparem isso, a tempestade vai cessar para os marinheiros. Para os marinheiros a tempestade vai cessar. Não somente a tempestade do mar, a tempestade física do mar, mas também a própria tempestade da alma daqueles marinheiros vão cessar. No início você vê que aqueles marinheiros estavam invocando cada um a seu Deus, mas agora eles invocam o nome do Senhor. O mundo está aí com a tempestade na alma. A partir do momento que o mundo invoca do Senhor, acaba essa tempestade, irmão. Deus cessa. E agora se passa a invocar o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com os marinheiros. A tempestade do mar cessou. A tempestade da alma dos marinheiros também cessou. Agora para Jonas não. A grande tempestade Jonas vai passar agora. Agora ele vai ver. Agora Deus vai poder falar de uma forma mais profunda com Jonas. Versículo 16. Tomaram, pois, esses homens, temeram, pois, esses homens em extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Com certeza ele fala: Senhor, me desculpe, da agora adiante eu vou servir ao Senhor, vou jogar meus ídolos todos fora, vou servir ao Deus verdadeiro. Isso eu estou aqui chutando, né? Que eles fizeram um voto, foram um voto ao Senhor, né? Vou jogar, né? Assim como Zaqueu lá, que quando se converteu, disse que ia fazer cada vez mais. Acho que esses marinheiros fizeram a mesma coisa. No versículo 17 fala assim: deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas por 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aqui, irmãos, vai começar a grande tempestade para Jonas. E é aqui também que acontece o sinal lá que Jesus fala no Evangelho. Do modo que Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também vou estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. É um fato, irmão, não é história não, é um fato. Jesus está citando um fato histórico real. Jesus não está inventando para melhorar lá não, é um fato real. E mais uma vez aqui a diferença está nos protagonistas, né? Porque enquanto Jonas estava naquela situação por culpa dele, somente dele, Jonas estava ali por culpa dele, ele errou e foi levado àquela situação de ser engolido por um peixe. Já o nosso Senhor, a diferença é grande, irmão. O Senhor não estava ali por culpa dele, não estava ali só por culpa de Jonas. O Senhor passou 3 dias e 3 noites no coração da terra por culpa de todos nós, irmão. Por culpa de todos nós que está aqui, de toda a humanidade. Essa é a grande diferença. Jonas merecia estar naquele peixe. Se olhássemos assim, ele merecia até ser engolido mesmo por peixe todo. Se nós olhássemos assim de uma forma natural, né? Mas a misericórdia do Senhor é maravilhosa. Mas nosso Senhor não. Esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra, sem culpa alguma. A morte nem podia detê-lo, ele estava lá por um propósito maior. Depois disso ele ressuscita. Essa é a grande diferença de Jonas. Os sinais são parecidos, o protagonista é bem diferente. Como Jesus mesmo disse: eu sou maior do que Jonas. Maravilhoso. Jonas capítulo 2, a gente aqui vai começar a ver as coisas que Jonas passou. Então Jonas no ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Pois tu me lançaste no coração dos mares, na corrente das águas, e me secou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram sobre mim. Esses versículos aqui, ele está falando o que ele passou. Diz que as suas ondas e suas vagas passaram sobre mim. Ondas e vagas quer dizer que ele não teve paz. Não foi 3 dias que Jonas ficou ali no quentinho do estômago daquele peixe, não. Ele passou por situações, Deus levou ele a refletir mesmo a sua vida, seus erros, tudo aquilo que ele estava passando.
Uma vez eu vi um irmão explicando como de vagas, seria mais ou menos assim como Jó. Jó, quando começou a receber aquela notícia, né? Seus filhos morreram, seus bens se perderam. Foi notícia ruim atrás de notícia ruim. Jó ficou recebendo, né? Aí o irmão disse que quando a Bíblia fala assim em alguns termos, está se referindo a isso, né? Ali Jonas foi tratado. Repara, aqui a gente vai ler rápido, mas foram 3 dias dentro de um lugar. Não creio que o estômago de um peixe deve ter sido tão largo, deve ser algo um pouco estreito. Diz que as águas, né, cobriam ele. Foi tempo suficiente para Jonas refletir. E a misericórdia de Deus com ele, porque ninguém normal ia sobreviver 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Mas Deus manteve ele. Você vai ficar vivo aí. O peixe o mar não tem trânsito, né? Peixe navega pelos oceanos, Jonas lá dentro. 3 dias e 3 noites, as ondas do Senhor passam ali por Jonas. Versículo 4. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver teu santo templo? Não era Jonas que queria ficar longe das vistas do Senhor? Fugiu para longe para Deus não ver ele? Aqui ele está clamando: lançado estou das vistas do Senhor. Lançado estou, agora ele está se preocupado, porque está longe da vista do Senhor. Quando Deus queria ele fugiu para Nínive, para Tarsis. Mas aqui ele está já clamando: lançado estou da vista do Senhor, porventura vou ver o teu santo templo. Versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, tu fizeste subir da minha sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas queria morrer, né, irmão? Ele fez tudo para morrer. Agora ele está na condição de morto. Quando é que o ferrolho vai se fechar sobre nós? É naquele dia que cada um de nós vai entrar naquela caixinha meia retangular assim, né? E aí se fecha por fora. O ferrolho vai se fechar sobre nós. Jonas queria morrer, agora ele se acha na condição. Falar é fácil, né? Mas na hora que o tratamento vem, você sente. Então Jonas foi ali, tratado, sua alma foi tratada para ele mudar. Que nós também possamos estar de olhos abertos, que às vezes Deus está nos tratando e a gente está cego, continua dormindo na luz. Versículo 6. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a minha oração ao teu santo templo. Os que se integram à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Parece que deu resultado, né? Que tudo que Jonas passou, ele era tão teimoso, mas parece que ali dentro daquele peixe ele se transformou. E aí no versículo 3:1, veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou Jonas e foi para Nínive segundo a palavra do Senhor. Na primeira vez Jonas se mandou para Tarsis, né? Agora depois do tratamento, depois da pancada, meu irmão, ele agora levantou Jonas e foi. Às vezes Deus quer fazer isso conosco. De vez em quando a gente precisa de uma porradinha, né? Não é assim que a nossa mãe fazia com a gente, né? Às vezes você dá um... Eu já tomei uma surra, pior era meu vizinho, ele sabe dar surra, umas certas da surra. Já tomei uma surrinha boa. Pinho também já tomou. Todo mundo já tomou por causa da teimosia. Às vezes não precisava. Hoje não pode nem bater no filho, porque uma criança de 4 anos, se quiser, te processa. Mas eu tomei algumas surrinhas e aquela minha surra tô bem.
Hoje estou bem, estou aqui, já velho. Estou bem, não sou traumatizado. Não é porque minha mãe me bateu, porque meu pai... Não, estou aqui. E olha que eu não tomei essas surras de espancar não, mas tomei minha surrinha boa. Jonas precisou tomar uma surra ali dentro daquele peixe para acordar. Versículo 3, né? Levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive é uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Eu não vou falar mais do capítulo 3, que os irmãos já sabem o que aconteceu, até porque eu falei a semana passada. Jonas vai pregar e Nínive, graças a Deus, se converte, para a alegria de Deus, mas para a tristeza de Jonas, Nínive se converte. Então, interessante aqui também é o seguinte: parece que a mudança de Jonas foi por pouco tempo, né? Ele saiu de lá revigorado dentro daquele peixe, outra pessoa. Jonas era outro homem. E ele vai pregar. Mas lá no consciente dele estava naquela ideia fixa, irmão, que Nínive não merecia ser salvo. Irmão, isso aí é uma lição para nós tremenda. Às vezes a gente toma aquele primeiro impacto assim, aí depois quando a vida vai, você começa a fazer a mesma coisa, que nem lá o livro de Juízes, que nem o povo de Israel, né? Comia lá dos cordonizes, depois se afastava, depois o povo fazia a mesma coisa. Em Juízes acontece isso. Acontece a mesma coisa com Jonas. Jonas sai de lá impactado, transformado. Ele vai lá e prega. Daqui a pouco, Jonas, irmão, na mesma situação, estava lá, não mudou. Que Deus possa, irmão, nos fazer uma mudança triunfante. Não só aquela primeira mudança do primeiro amor, né, de impacto, de eu sair hoje, vou distribuir folheto, vou pregar. E daqui a uma semana eu estou a mesma coisa, porque você começa a olhar seu passado, você começa a olhar, fixar na sua razão e não nas coisas do Senhor. Aqui, interessante para nós terminarmos. No versículo 2 do versículo 4, fala assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Chega lá em Êxodo, no livro de Êxodo, Moisés vai falar de Deus uma palavra semelhante a essa. Só que Moisés vai falar assim, exaltando ao Senhor. Jonas está falando aqui, criticando o Senhor, porque Deus é assim. Jonas era o contrário, ele era o profeta do contrário, irmão. Ele era o do contra. Tem um personagem até de quadrinho que chama do contra, é assim. Tudo que o nego faz, ele faz o contrário. É Jonas, só para não perder a moral, parece, né? Mas vamos continuar para a gente terminar aqui e concluir mesmo. Versículo 3: peço-te, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável a sua ira? Irmão, eu fico olhando assim, se fosse nós não teríamos a paz. Deus é paciente, irmão, conosco. Como é que um servo de Deus, uma poeirinha como nós, chega para Deus, se zanga, porque Deus salvou uma nação, ainda questiona: eu prefiro morrer do que ver essa situação? Que audácia de Jonas! Eu prefiro morrer do que viver, do que ver. Se é para ver, se é para ver Nínive salvo, eu quero morrer, não quero. Que ousadia! Aí Deus, com a paciência, não é com a paciência de Jó, não, é com a paciência de Deus. Poxa, é razoável isso, Jó? Você tem razão, tá? Você tem razão?
Aí ele pega e se sai. Então Jonas saiu da cidade, se assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma arramada, acho que é uma barraquinha, né? Sei lá. Repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia. Ou seja, ele é perseverante. Eu vou ficar ali para ver se Deus vai salvar-me. Esse Jonas, ele é demais. Ele é assim, os erros dele são o maior exemplo para a gente ver que nós somos. E ele não desistiu. Deus não desistia de Jonas. Deus queria salvar Jonas. Mas Deus não desistia, ou Jonas não desistiu. Ele queria convencer a Deus pelo cansaço. Ele podia ir embora, irmão. Já que ele não estava satisfeito, ele voltava lá para a cidade dele. Não, ele ficou lá de espectador só para ver qual era a atitude de Deus. Vou sentar aqui e vou esperar. Aí mais uma vez Deus vai se mostrar amoroso com Jonas. Versículo 6. Então Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou com extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma plantinha? Ele respondeu: é razoável sim, a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir nem da mão direita, nem da mão esquerda, e também muitos animais. Essa questão do animal aqui tem uma coisa que eu estou estudando aí, que é interessante, né? Por que Deus está falando também dos animais? Por que esse interesse de Deus também em salvar os animais? É interessante, mas o papo não é esse. O interessante é o seguinte, que Deus tentou falar com Jonas através da tempestade. Jonas não ouviu. Deus mandou engolir um peixe, engolisse Jonas. Jonas ouviu só por um pouquinho de tempo. Agora Deus fala a Jonas, ali quer falar por uma sombrinha, com a brisa, em um papo, mas Jonas continua a mesma coisa, irmão. Continua dizendo que preferia morrer do que ter esse Deus misericordioso e amoroso. Irmãos, a conclusão que eu chego é o seguinte, que todos nós somos Jonas. Somos teimosos. Talvez não tenhamos essa audácia de Jonas de dizer assim, ó, cara a cara, que quer morrer, prefere morrer do que ver tal coisa. Mas às vezes a gente não está numa reunião, não está em uma comunhão, porque vai ter alguma situação lá que não te agrada. A gente tem uma conferência aí, vai ter a conferência, eu não vou porque tem uma coisa lá que não me agrada, todo ano já falei com os irmãos, então eu não vou. Às vezes isso, às vezes aquilo. A gente não fala que quer morrer, mas a gente fala assim, eu prefiro não estar lá, Então que a gente possa tomar esse livro de Jonas, por exemplo, é um livro curto. Mas eu termino com essa reflexão, irmão. Todos nós somos Jonas. Todos nós somos Jonas. Jonas é um livro que fala mais de nós. E eu dou graças a Deus por Deus colocar esses irmãos assim, como eu sempre falo, né? Jonas, Pedro, que nos ajuda a ver que somos frágeis. Que Deus usa essas pessoas como nós. Que Deus não se envergonha de citar esses homens como heróis da fé. Amém? Então que possamos perseverar, não olhar para nós mesmos e olhar para o Senhor. Vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por estar aqui, Senhor. E de fato o Senhor nos ajuda. É o Senhor de fato que nos faz descansar em meio à tempestade. Que essa palavra possa ter servido de ajuda para alguns irmãos e até para mim mesmo, Senhor. Me perdoe se eu falei alguma coisa que modificou a Tua palavra. Me perdoe porque eu sou um pecador, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar no restante desse dia, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não importa aí qual a nossa negativa diante de Deus, mas Ele está trabalhando intensamente, seja usando o grande peixe, seja qualquer que seja a circunstância, para nos levar para dentro, para o centro da sua vontade. Então, eu quero lhe dar uma boa nova. Não adianta você correr. Deus está trabalhando e a gente precisa pedir misericórdia a Deus, né, a graça a Ele, para deixarmos Ele trabalhar. Pode doer um pouco mais se a gente resistir, né? Já pensou lá você no meio do estômago do grande peixe? Já pensou? Aquelas algas em cima de você, aquela história. Deus, e eu fico assim impressionado como Deus é um Deus cheio de humor, né? Deus tem um humor muito elevado. Imagino que Deus devia olhar para Jonas assim. É interessante esse falar de Aurélia aqui sobre Jonas. Deus devia olhar para Jonas, rapaz, que alma gigante, viu? Ao mesmo tempo que Deus dizia que alma gigante, Ele dizia, rapaz, ele está resistindo ao meu trabalhar, eu estou falando com ele. Que alma gigante. Irmão, nós somos essas almas gigantes. Eu não vou para ali não porque eu não gosto do irmão tal, e eu não vou para lá porque aquele irmão olhou para mim de cara feia. Deus está trabalhando, está cuidando de tudo. Ele está preparando um grande peixe para você. Se prepare. Eu não gostaria de ser engolido por um peixe, não. O grande peixe pode ser uma circunstância adversa, mas o Espírito Santo usa a palavra na simplicidade, né? Às vezes a gente pensa assim que precisaria o irmão X ou Y, mas Deus levanta os nossos irmãos para trazer a palavra. Nós precisamos ter ouvidos atentos. Amém. Para entender o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Deus está falando. Nós possamos meditar aí nessa palavra. E quando a gente lê a circunstância da nossa vida, a gente vai vendo que é isso aí mesmo, nós somos Jonas. Muda a personalidade, mas o trabalhar é o mesmo. Amém? Vamos aos avisos, né?